Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Para começar, né, já peço desculpa para vocês que hoje eu não estou aqui no meu habitat natural, tá bom, galera? Então a gente aqui vai tentar aqui trazer as informações e dar também a nossa opinião aqui sobre o que aconteceu hoje aí, né, galera? Muitas coisas acontecendo nessa tarde, olha só, hein? Dívida do São Paulo, quase R$ 1 bilhão. E o Wendel, hein? Querido aí, pretendido pelo São Paulo, pode parar no Corinthians. E o Marlon, que inclusive é plano B do São Paulo, pode parar em outros clubes também, ou em outro clube, né, que está interessado também no jogador. Cenário difícil para o São Paulo, inclusive saindo aí na imprensa, né, que empresários ali, intermediários estão oferecendo jogadores do Corinthians para clubes brasileiros, inclusive também para o São Paulo Futebol Clube. E você, acha que no Corinthians tem algum jogador que cabe aí no São Paulo? Já sei, a maioria vai dizer que é o Garro, né? Mas o Garro não está nessa lista que estão oferecendo. Eu vi falar, inclusive, de Igor Coronado sendo oferecido para o São Paulo. Tentei apurar, não achei nada de oficial. Mas, inclusive, tem jornalista, tá? Alguém aí, vocês tenho certeza que devem ter visto também, já jornalista dizendo que o Igor Coronado está sendo oferecido para o São Paulo para fazer uma troca com o São Paulo. Procurei também informações aqui nesse vídeo para tentar trazer, mas não achei se realmente, né, se isso procede, qual jogador ou quais jogadores do São Paulo de repente seriam envolvidos nessa negociação. Pois bem, galera, muita coisa acontecendo, meus amigos. Saiu a matéria aí no GE, que inclusive eu venho falando para vocês que é assim, cara, só dá para cravar alguma coisa. E vocês sabem, para quem acompanha aqui o canal, só dá para cravar alguma coisa quando a gente vê algo realmente saindo lá de dentro da diretoria do São Paulo, assim, das pessoas que realmente, né, entendem de finanças e são especialistas. Quando o Casares fala que o São Paulo tem 700 milhões de dívidas, eu falo, vamos acreditar no homem. O cara tá falando, tá lá dentro do São Paulo, tá falando que a dívida do São Paulo é 700 milhões de dívida. Sai uma matéria aí agora no GE que a dívida do São Paulo chega a 866 milhões de reais, galera. Isso, inclusive, publicado por pessoas lá do fiscal do São Paulo, ali do Conselho Fiscal, informação real. E isso é dívida que, inclusive, é de janeiro a setembro. Ou seja, ainda tem as dívidas que aumentam de outubro, novembro e dezembro. E por que aumenta tanto a dívida no São Paulo? Gente, se a gente for perguntar pela razão do torcedor, pô, mas por que aumenta? O São Paulo, o Casares bate no peito, que São Paulo foi campeão paulista. São Paulo ganhou Supercopa, São Paulo ganhou Copa do Brasil, São Paulo ganhou no passado, esse ano, 40 milhões de TV também do Campeonato Paulista. O São Paulo duplicou aí suas receitas ou triplicou suas receitas com torcedor no Morumbi, que agora é média de 100 milhões por ano. O São Paulo conseguiu, gente, saiu de um patrocínio master, né, que era lá do Banco Inter, que ganhava, o São Paulo ganhava 16 milhões de reais. 16 milhões de reais por ano. O São Paulo ganha hoje 52 milhões de reais. O São Paulo conseguiu name rights, o São Paulo conseguiu aumentar ali seus valores com placas de publicidade, com a Abrax. O São Paulo conseguiu a ABC da Construção, Konami, Coca-Cola, New Balance, uma porção de patrocínios que eles estão sempre anunciando, com receitas, Live Nation, adiantamento de grana, a grana do Antony, que foi adiantado, grana do Casemiro esse ano, só com jogadores, inclusive, assim, que passaram pelo São Paulo, um mecanismo de solidariedade, galera. O São Paulo conseguiu valores, assim, mais de 50 milhões de reais, fora a venda aí do Diego Costa. O São Paulo conseguiu ali quase chegar a 100 milhões de reais em vendas de grana que eles nem esperavam. E por que essa dívida sobe tanto, galera? Essa pergunta tem que ser feita, sim, ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. Por que não, galera? Ao invés de torcedores ficarem só lá babando o ovo lá pro Júlio Casares, redes sociais, quando o cara publica lá que ele tá malhando, tá treinando, aí fica lá o torcedor, meu presidente, batendo palminha, você é isso, você é aquilo. Vamos cobrar também, gente, é um direito nosso, nós somos São Paulinos, a gente ama esse clube. Vai esperar chegar igual o rival Corinthians? 2 bilhões e 400 milhões de reais o Corinthians declara para a justiça, agora saiu hoje. Quase 2 bilhões e meio de dívida. Nós não precisamos virar um Corinthians na questão de dívida em nada.
O São Paulo não deve nada pro Corinthians, mas a gente não tem que se transformar no Corinthians. Por que que esses dirigentes, essas pessoas estão deixando isso acontecer com o São Paulo? Por que que o São Paulo arrecada tanto e deve tanto? Deve existir uma outra explicação que não seja só a explicação do marketing, a explicação de postagens. Existem sim outras explicações e eu acho que eles teriam que ter a transparência. Inclusive, teria que ser uma obrigação, sim, sabe, dirigentes, inclusive, mostrarem respeito e mostrarem os números. Aonde vai tanta grana para esse clube? O torcedor não larga a mão do São Paulo, mas o São Paulo está largando a mão do seu torcedor. Gente, falta transparência. E a ideia, a tendência é que chegue até final de dezembro a 1 bilhão de dívidas. O São Paulo está desesperado para vender agora Ferrarese, Sabino, Bobadilla, William Gomes. Está desesperado para vender esses jogadores, Nestor, porque vai ter que dar uma resposta. O Casares está conseguindo ser, financeiramente o pior presidente da história do São Paulo. Ele pegou um São Paulo com uma dívida de 500 milhões de reais, a dívida está batendo 1 bilhão de reais em 4 anos. O Casares está aumentando a dívida do São Paulo em 500 milhões. O que todos os presidentes fizeram e que todos condenam, a gestão desastrosa. E aí, a dívida na gestão Casares sendo duplicada praticamente. E aí você fala assim, mas ele pegou um clube lá, quebrado, das outras gestões. Ele fazia parte dessas gestões. Vocês não estão entendendo, gente. O buraco é mais embaixo. E outra coisa, você tem todos os presidentes. Juvenal Juvencio, Aidar, Leco, entre outros, né? Para chegar numa dívida de 500 milhões de reais. Com um presidente só em 4 anos está fazendo 500 milhões de dívida. É uma média de 125 milhões de dívida por ano. E aí, quando lançaram o FDIC, eu falei, quero muito acreditar. Espero que isso não seja aí algo para tapar coisas erradas, coisas obscuras que acontecem nesse clube. E eu acredito que esse FDIC vai dar certo com pessoas, né, que não sejam da diretoria do São Paulo. Ainda bem, porque é a Galápagos que vai intermediar, que vai fazer esse processo aí. Porque se fosse a diretoria do São Paulo, a gente estaria lascado, galera. Eu acredito nisso. A gente estaria lascado. E agora? O Casares recentemente desativou os comentários lá também, né, da conta dele no Instagram. E vai continuar fazendo. Porque o torcedor está revoltado, o torcedor quer resposta. Respostas que eles não têm, que eles não dão. Não sabem explicar o que acontece hoje financeiramente com o São Paulo. É um calabouço esse São Paulo. É um desastre financeiro que está acontecendo no São Paulo. É a realidade, galera. É a realidade. É importante você comentar, é importante você comentar aí. É importante você saber disso. Porque a gente sabe que o ano de 2025, galera, vai ser pior ainda. Financeiramente, austeridade, ter que reduzir custos. Gente, o São Paulo já não faz grandes investimentos no futebol. E aí você fala, o São Paulo vai reduzir custos. Meu amigo, olha, de verdade, preocupa. E aí o que preocupa mais agora, vamos lá, mercado da bola. O São Paulo quer o Wendel, o Corinthians entrou na jogada. O Corinthians agora quer o Wendel. E o São Paulo tem contra ele... O que o São Paulo tem contra? Não gastar, não entrar em leilão, não oferecer grandes salários e não oferecer grandes luvas. O Corinthians, como eu falei, quase 2 bilhões e meio de dívidas. Ninguém sabe de onde vem o dinheiro para eles contratarem, se recebe, se não recebe, mas os caras estão contratando. A justiça agora, recentemente, saiu hoje, né? Informações aí, a justiça bloqueou 20 milhões da conta do Corinthians, mas de onde aparece isso? Para pagar comissões a empresários, a jogadores que processam o clube. E eles estão contratando. Se no Brasil, se fosse séria, né? Se tivesse representantes sérios também no futebol, isso nem poderia acontecer, essas contratações eles nem poderiam fazer. Mas aí uma questão, né? É a questão deles. Eles estão indo pro buraco, muito torcedor fala, o Corinthians está indo pro buraco. Mas posso falar uma coisa para vocês? O Corinthians está fazendo a mesma coisa que o Atlético Mineiro fez, galera. Se afunda, contrata, reforça, traz quem tiver que trazer. Depois eles viram SAF. Eles vão vender o clube depois, vende uma porcentagem para o clube, porque o Corinthians é valorizado. O Corinthians tem valorização. Mas eles vão se afundar em dívida e depois eles vão virar uma SAF. Porque eles não vão conseguir pagar essa dívida. 2 bilhões e meio, uma dívida impagável. Os próprios conselheiros, os próprios torcedores aí,
né, os próprios jornalistas e especialistas em finanças dizem essa dívida do Corinthians é impagável. E aí você vê o Corinthians entrando na disputa com o Wendel para contratar o Wendel do São Paulo, e o São Paulo já vai se desanimando, porque o São Paulo não entra em leilão e não tem grana para contratar o Wendel. E o Marlon? O Marlon é outro que outros clubes querem também. Quando é o que eu lembro que eu falo para vocês. Então, galera, inclusive, dá o like aí. Lembrei de pedir para você deixar o like, tá bom? Olha só, domingo tô de volta. Domingo à noite estarei de volta lá na minha casa, lá no meu cantinho, no meu estúdio, para fazer as gravações dos vídeos, das lives. Mas hoje vou estar por aqui, improvisado, mas eu sei que a gente vai estar sempre junto aí também nessa resenha também. Tá aí. O Marlon também outros clubes querem. E se o Cruzeiro abrir negociação, será? É quem dá mais. Marlon é plano B do São Paulo. Plano A é o Wendel. Eu falei, galera, quando a gente fala, ó, quando eu vejo Júlio Casares falando, Belmonte falando que quer o jogador, porque o São Paulo quer, o São Paulo tá conversando. Esse negócio de estar conversando, o São Paulo parece scout de outros times. Porque o que acontece? O São Paulo quer, não é verdade? O São Paulo quer o jogador, só que o São Paulo fica conversando. Um clube vem lá e faz uma proposta e leva o jogador. E agora o Marlon, né, pode não vir para o São Paulo, que é o plano B. O Corinthians pode levar o Wendel. A tendência é que o Corinthians faça proposta para o Wendel. Corinthians que inclusive está pensando em disputar a Libertadores ano que vem. Com eu repito, com o título do Botafogo sobre o Atlético Mineiro, o Corinthians pode se classificar para a pré-Libertadores também. O Corinthians ainda está nessa disputa aí. Faltam 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele está disputando ali com o Bahia, né? Propriamente com o Cruzeiro. E o São Paulo, se o Botafogo ganhar, o São Paulo vai direto também para a Libertadores. Vai ver como tá difícil, como vai ser o ano difícil pra gente em 2025? Comenta aí, galera. Não é desanimador, gente? Não é desanimador você ver um negócio desse? O São Paulino de verdade, que tem um sentimento, que ama o São Paulo assim, ó, que a gente rasga o nosso coração pelo São Paulo. Não dá vontade de chorar, cara? Não dá uma revolta você ver um negócio desse acontecendo? É sofrimento. O rival tripudia em cima da gente. Rival verde, rival alvinegro, sei lá, rival não sei lá de que cor. Mas eles tripudiam, eles tiram barato, eles zombam da nossa cara. Porque a gente não consegue contratar um jogador, não consegue contratar um lateral. E se a gente estiver interessado, São Paulo está interessado num jogador, vem lá um time tal, quer que seja, acaba levando, porque o São Paulo não consegue competir com ninguém. E isso é por conta exatamente dessas gestões. Casares, financeiramente, é o pior gestor da história do São Paulo. Eu vejo isso. Os números mostram isso. Não é ninguém que está me falando, são os números, é a realidade. São as finanças do São Paulo. E aí você pergunta, né, para onde vai toda essa arrecadação do São Paulo? O São Paulo, quanto mais arrecada, mais ele gasta. Mas gasta com o quê? Explique, Júlio Casares. Explique para a torcida como que o São Paulo gasta tanto. O São Paulo deve ex-jogadores de 20 anos atrás, os caras que já passaram pelo São Paulo. O São Paulo deve comissões a empresários. O São Paulo deve muitos, mas muitos mesmo, empresários e ex-jogadores. Essa conta tem que ser paga, né? Se está subindo a dívida, eu imagino que esteja pagando, mas não está. Incrível, galera, e vem muita coisa errada por aí ainda, né? A gente vai falar em outros vídeos, mas esse vídeo aqui, galera, eu acho que todo São Paulino tem o direito também de fazer um desabafo, viu? Um desabafo, e a gente também acordar para a realidade. Valeu, galera, ó, conto com o seu like, tamo junto, como sempre, vamos São Paulo.